Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior, para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual, que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram, que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, venham às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos agravos. Sabendo disso, o rei se tomou de ira, e mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a sua cidade. Então disse a seus servos: A festa das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram chamados para ela não eram dignos dela. Pois vão às encruzilhadas e chamem para as bodas todos quantos encontrarem. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrou aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei disse à sua gente: Atem-lhe as mãos e os pés e lancem-no nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri desta parábola,
que lhe parece de infantil ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim se torna necessário que não ultrapassem os limites da verdade. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus contava as suas com os hábitos mais comuns da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas compreensíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na parábola de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Mas suas palavras quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se desculpam com o pretexto de terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao comum conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a se espalhar pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral, para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o sacrificaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Contudo, seria injusto acusarmos o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. Portanto, são eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer à festa das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a,
seriam admitidos à festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter o coração puro e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos que ouvem a palavra divina, como são poucos os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Como são poucos os que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: muitos serão chamados. No entanto, poucos serão os escolhidos. Entrem pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e espaçoso é o caminho que conduz a ela, e muitos são os que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é apertado o caminho que conduz a ela, e como são poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo alguém feito esta pergunta a Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vocês de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele lhes responderá: não sei de onde são. Passarão a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos ensinou nas nossas praças públicas. Ele responderá: não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a maldade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virem que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vocês são expelidos dele. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que participarão da festa no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor é obrigado a fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Portanto, daquelas palavras devemos entender em sentido relativo e não em absoluto. Se tivesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se fez feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse deportada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nesse dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome?
Eu então lhes direi em altas vozes: afastem-se de mim, vocês que fazem obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Pois aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem Mestre ou Senhor, se não seguem os seus preceitos? Os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à ambição e a todas as suas paixões, serão cristãos? Os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes, são seus discípulos? Não, pois do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem são. Afastem-se de mim, vocês que cometem iniquidades, vocês que desmentem com os atos o que dizem com os lábios, que caluniam o próximo, que roubam as viúvas e cometem adultério. Afastem-se de mim, vocês cujo coração destila ódio e fel, que derramam o sangue dos seus irmãos em meu nome, que fazem correr lágrimas em vez de secá-las. Para vocês haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperem dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das suas palavras e dos seus sacrifícios. O caminho único que está aberto para vocês, para acharem graça perante Ele, é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. Entretanto, as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. O servo que souber da vontade do seu patrão e que, todavia, não estiver pronto e não fizer o que o patrão queira dele, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se tenha confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com Jesus, ouvindo essas palavras, perguntaram a ele: então, nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não teriam pecados,
mas agora dizem que enxergam, e é por isso que em vocês permanece o seu pecado. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Estes ensinamentos se aplicam principalmente ao ensino dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que o não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é restrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de alguém, pode alegar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não aproveita essas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns, que obtêm boas comunicações, ainda são mais reprováveis se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que a eles é que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: enxergam um argueiro no olho do seu próximo e não enxergam a trave que está no próprio olho. Por esta sentença, se fossem cegos, não teriam pecados. Jesus quis significar que o grau de culpa está na razão do entendimento que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e de fato eram, os mais esclarecidos da sua nação, mostravam-se mais culposos aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Assim sendo, aos espíritas muito será pedido, porque muito têm recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, há alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que desperta, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos espíritos. Aproximando-se de Jesus, os discípulos lhe disseram: por que fala com eles por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se dará, e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvirão com os próprios ouvidos e nada entenderão. Olharão com os próprios olhos e nada verão. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Tenham muito cuidado com o que ouvem, pois usarão para com vocês da mesma medida de que tiverem servido para medir os outros, e ainda será acrescentado. Pois ao que já tem, será dado mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditem esses grandes ensinamentos que por vezes se parecem incompatíveis. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina.
Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados e perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que os fazem fortes para escalar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o trabalho duro. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomem isso como um simbólico contraste. Deus não retira das suas criaturas o bem que se tenha dignado de lhes fazer. Homens cegos e surdos abram as suas inteligências e os seus corações. Vejam pelo Espírito, ouçam pela alma e não interpretem de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez a justiça do Senhor resplandecer aos seus olhos. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por ser desregrado e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, gerando-o a esmola que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai lhe conseguiu com trabalho, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se, a falta de cuidado, deixou morrer as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por elas nada produzirem? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajosamente mãos à obra. Cultivem o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Adube-o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Ele então verá os seus esforços coroados de êxito e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomem dos seus arados e das suas enxadas, lavrem os seus corações, arranquem deles a desavença, semeiem a boa semente que o Senhor lhes confia e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutem essa palavra do Mestre, todos vocês que repelem a doutrina espírita como obra do demônio. Abram os ouvidos, é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a presença do Senhor para parecer seu fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo. Procurem os verdadeiros cristãos e os reconhecerão pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Essas palavras são do Mestre. Compreendam bem esses ditados, discípulos do Cristo. Que frutos a árvore do cristianismo deve dar, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas como são poucos os que colhem. A árvore é boa sempre, porém os jardineiros são maus. Entenderam de ajustá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis. Seus ramos não dão maus frutos porque não produzem mais nenhuns. O viajante sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão, ele pede o fruto de vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto a mão do homem as remexeu que as enfraqueceu.
Pois abram os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivem essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a tratá-la com amor, que ainda haverão dar seus frutos divinos com fartura. Conservem-na tal como o Cristo a entregou a vocês. Não a mutilem. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não cortem seus galhos. Seus frutos benditos caem abundantes para alimentar o viajante faminto que deseja chegar ao término da jornada. Não amontoem esses frutos para armazená-los e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há usurpadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejam do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar seus frutos para todos. Então vão procurar os que estão famintos. Levem-nos para debaixo da fronde da árvore e partilhem com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastem-se dos que os chamam para se apresentar às sarças do caminho. Sigam os que os conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos os abençoe, que o Deus de luz os ilumine, que a árvore da vida ofereça a vocês frutos abundantemente. Creiam e orem. Vamos juntos refletir sobre o capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O Espiritismo nos ensina que não basta dizer Senhor, Senhor com os lábios. Não basta frequentar templos, fazer orações bonitas ou conhecer o Evangelho de cor. O verdadeiro cristão é aquele que vive o Evangelho, que transforma o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, a vaidade em serviço, o egoísmo em amor. Jesus mesmo nos alertou. A porta é estreita. É estreita porque exige esforço, renúncia, vigilância constante. Mas é uma porta que leva à vida verdadeira, à paz interior e à comunhão com Deus. Queridos irmãos, o convite foi feito. Fomos chamados. Agora, o que faremos com esse convite? Vamos deixar a vida passar ocupados apenas com os negócios do mundo? Ou vamos aceitar o convite e trabalhar para sermos escolhidos, revestindo-nos da túnica espiritual da reforma íntima? Que possamos sair daqui hoje com um compromisso renovado, o de não apenas ouvir o Evangelho, mas de viver o Evangelho, com todas as nossas forças, mesmo nas nossas imperfeições, mesmo com nossas limitações. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Que sejamos nós, os escolhidos de Jesus, não por privilégio, mas por esforço, por sinceridade, por amor. Que a luz do Cristo nos ilumine, hoje e sempre, e que possamos ser trabalhadores do bem, semeadores da esperança e discípulos do amor. Vamos encerrar a reflexão deste capítulo com a seguinte prece. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo de todas as horas, nós te agradecemos por mais este momento de luz e aprendizado. A tua palavra, Senhor, é o convite constante que bate à porta de nossos corações. Ajuda-nos a sermos não apenas ouvintes, mas servidores fiéis da tua mensagem. Ensina-nos a caminhar pela porta estreita do amor, da humildade e da caridade. Reveste-nos, Senhor, com a túnica da renovação interior. Lava nossa alma no manancial do teu Evangelho. Faz de nós instrumentos da tua paz, da tua misericórdia, do teu perdão. Ampara os que sofrem, consola os corações aflitos, fortalece aqueles que se sentem cansados diante das lutas da vida, e que nunca nos falte a esperança, mesmo diante das dificuldades. Senhor, que sejamos dignos de teu chamado, que possamos estar entre os escolhidos, não por mérito próprio, mas pela sinceridade com que nos esforçamos em melhorar, dia após dia. Fica conosco, Jesus, ilumina nossos caminhos e guarda-nos em teu amor.